Olá, povo abençoado, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Alberto e esse é o canal da Igreja Batista Nova Canaã. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente a sua vida com aquilo que compartilhamos aqui. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Eu quero iniciar a devocional de hoje com uma pergunta. Como você se vê? Como você tem se visto? Como você se enxerga? Essa é uma pergunta muito importante e a resposta dela pode determinar o rumo da sua vida daqui para frente. Eu quero tomar por base aqui da nossa meditação hoje um texto bíblico que está em Juízes capítulo 6. Eu vou ler aqui o versículo 12. Se você tiver uma Bíblia, pode pegar aí e fazer a leitura também agora ou depois. É muito interessante essa história que é contada aqui na Bíblia. E no versículo 12 está assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir ao Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então nós temos um diálogo aqui entre o anjo do Senhor e entre Gideão. No versículo 12, nós vemos o anjo do Senhor falando a Gideão: O Senhor é contigo, homem valoroso. E o argumento de Gideão logo em seguida é: se o Senhor é conosco, por que todas essas coisas ruins estão nos acontecendo? Por que nos sobreveio tudo isso? Eu quero trazer essa primeira parte desse diálogo para nós. Muitas das vezes nós somos tomados, por situações ruins que não queríamos que acontecesse. Muitas das vezes acontece em nosso meio, em nós mesmos ou em pessoas próximas a nós, situações que são tristes, que machucam, que nos ferem, e como doença, desemprego e tantas outras coisas, o fim de um relacionamento, um filho, que se perdeu, foi morto, alguma coisa assim, são situações ruins que acontecem com todos, em algum momento da vida, não é? Então, nesse contexto aqui, o povo de Israel, ele está sitiado, por outros povos que o cercavam ali, de forma que esse povo ele estava passando por dificuldade. Por exemplo, a agricultura era uma das bases da sua economia e eles plantavam e esses povos vinham com seus cavalos, com seu povo e destruíam as plantações de forma que aquele povo ele foi empobrecendo cada vez mais. E não somente isso, porque essas coisas físicas, elas acabam afetando o psicológico das pessoas. Então imagina você, situações ruins acontecendo continuamente na sua vida, como é que fica o seu ânimo? Como é que fica o seu psicológico? Seu psicológico vai sendo aos poucos afetado e você começa a se enxergar a partir das lentes daquelas tragédias que estão acontecendo ali. Mas o que quero dizer para você é que olhar por essas lentes de tragédias e dificuldades, apesar de te darem uma visão sobre você, elas não definem a realidade de quem você é. O que eu quero dizer é que essas circunstâncias, elas têm um poder de trazer sobre você uma realidade que, na verdade, não diz a verdade sobre quem realmente você é. Pelo contrário, essas circunstâncias, elas, à medida que nós deixamos elas nos dominarem, elas dizerem para nós
que nós somos fracos, que nós somos incapazes. À medida que nós permitimos isso, nós vamos tomando a forma daquela fala, né, ou daquilo que está sendo dito sobre nós. E se você notar, as pessoas ao redor de você, elas também fazem julgamentos de você e muitas das vezes esses julgamentos ou a imagem que elas criam de você são imagens depreciativas. É, Você deve saber, né, talvez você já tenha até ouvido, né, as pessoas dizerem para você: você é burro, você é incapaz, você não vai vencer, você não vai conquistar, você vai ficar sempre aí. Então as pessoas dizem, numa proporção muito grande, coisas negativas a respeito de outras pessoas. São poucas as pessoas que chegam para você e dizem: não, você é capaz, você é vencedor, você é forte, você é inteligente, você pode superar isso. São poucas pessoas e essas pessoas, elas são pessoas valiosas. Tome essas pessoas para perto de você, valorize ela porque elas podem te ajudar muito nessa caminhada da vida. Então, um anjo agora aparece a Gideão e confronta ele numa realidade de que ele estava se vendo, na realidade que ele estava se vendo, porque nós vamos continuar a leitura aqui e nós vamos ver a forma como Gideão se vê, né? E ele diz no versículo 15, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Ou seja, a visão de Gideão sobre a sua família e sobre si mesmo era uma visão pequena diante de quem ele poderia ser. E o que eu quero dizer assim é que mesmo que você ainda não se enxergue assim, existe um potencial grandioso dentro de você que Deus está vendo, Deus está olhando para dentro de você e está dizendo: vai nessa tua força, homem de valor, homem e ou mulher de valor. Deus está enxergando algo dentro de você, porque Ele colocou isso lá, que você não enxerga. E quando você começa a concordar com o que as circunstâncias estão dizendo para você, e quando você começa a concordar com o que os outros estão dizendo negativamente sobre você, você acaba fortalecendo aquelas afirmações que estão sendo colocadas contra você. Então Gideão estava vivendo essa situação. Por quê? Porque oprimido, cercado, anulado de várias formas pelos seus inimigos, ele acaba considerando que realmente ele era pequeno, que ele era fraco, que ele não tinha nada em si que pudesse reverter aquela situação. Mas nós cremos num Deus que é poderoso e que é o maior incentivador do ser humano para a vitória, para ser vencedor. E o que ele diz a nosso respeito é que nós somos mais do que vencedores. Então, você pode hoje estar vivendo uma situação e cercado também de pessoas que estejam falando para você que você não pode, que você não vai conseguir. Desiste, recua. Pessoas que entram num concurso e alguém chega para ele e fala: você não vai passar não, são poucas vagas, são muitos candidatos. Existe um potencial em você para passar, existe um potencial em você para aprender, para estudar, para chegar ali e competir de igual para igual com os outros. Existe potencial para você para aprender uma nova profissão. Existe um potencial em você para fazer o que até então você não fez. Quantos exemplos nós temos de pessoas que aos 70, 80 anos, 60 anos, 50 anos entram numa faculdade e se formam, realizam um sonho que sempre tiveram. Por quê? Porque eles podem. E você também pode.
Você também pode reverter, mudar a situação. Se você está numa situação financeira ruim, você pode aprender uma nova profissão, você pode se especializar em algo. Se você já tem uma profissão, você pode se aperfeiçoar naquilo, você pode atualizar-se e entrar no mercado de uma forma competitiva. Mas enquanto você estiver se olhando como uma pessoa pequena, como uma pessoa fraca, como uma pessoa incapaz, isso nunca vai acontecer. A mudança nunca vai acontecer. O novo de Deus não vai vir sobre você enquanto você estiver se olhando. A melhor dica que eu posso, o melhor conselho que eu posso lhe dar nessa manhã é: busque a Deus, veja o que o anjo do Senhor está falando contigo, veja o que Deus diz a seu respeito, porque Deus olha para você e diz: você tem muito valor, porque eu coloquei esses valores aí. E mesmo que eles estejam escondidos, você pode abrir essa porta, essa tampa e colocar para fora aquilo que eu coloquei aí dentro. Você acredita que Deus colocou coisas valiosas, preciosas, poderosas dentro de você? Comece a abrir essas portas, comece a abrir esse baú, comece a falar com Deus: Senhor, eu concordo contigo. Se o Senhor diz que eu sou valoroso, que eu sou valorosa, eu concordo contigo. E isso vai fazer com que você atraia as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Isso vai abrir a sua mente para você pensar em novas estratégias. Isso vai fazer com que o favor de Deus venha sobre você. Não se olhe de uma forma negativa quando Deus está olhando para você de uma forma positiva. As circunstâncias e o que os outros dizem negativamente sobre você não definem quem você é. Todos nós temos o potencial de mudar situações e circunstâncias sobre nós. E assim, o Senhor, assim como o Senhor falou com Gideão, o Senhor é contigo. Eu te digo também nessa manhã que o Senhor é contigo. Olhe para ele, pegue nas mãos dele, fale com o Senhor: Senhor, se eu mesmo sou uma pessoa valorosa como o Senhor diz, me faça ver isso. Tira diante de mim a visão ou essa lente negativa sobre as coisas. Coloque uma lente, né, uma visão positiva, de esperança, porque o Senhor tem muitas promessas para cada um de nós. Comece a pegar essas promessas e tomar posse dela. Faz o seguinte: qual é a situação que está te diminuindo, te esmagando, te colocando para baixo? Quais são as palavras que as pessoas falaram para você e que você acreditou que é verdade? Que você é burro, que você é ignorante, que você não vai vencer, que você não pode. Pegue a Bíblia, procure nela palavras que o Senhor fala ao seu respeito e comece a declarar essas palavras. Cada vez que você concorda com alguma coisa que é dita sobre você, aquilo vai revestindo você. Se você concorda com o que alguém disse, que você é burro, certamente você vai ser envolvido por isso. Mas se você começa a rebater, começa a dizer: não, o que Deus diz a meu respeito é que eu sou inteligente, o que Deus diz a meu respeito é que eu sou capaz, o que Deus diz a meu respeito é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Busque a tua força no Senhor, busque a tua força na fonte da força. Se você está fraco, o Senhor tem uma força para você. O Senhor, ele pode abrir esse baú que está dentro de você, cheio de potencial, cheio de coisas preciosas, e você, certamente, tomado desse ânimo, dessa coragem, você pode ir para cima e livrar, né, como Gideão, Israel da mão dos midianitas. E o Israel pode ser você mesmo, né? Você não é uma nação, mas você é essa pessoa que, por vezes, é oprimida pela circunstância da vida e que acaba olhando para si
e dizendo, eu não posso vencer. Eia, para com isso. Tem uma passagem bíblica que Moisés ele manda os espias, né, espiarem a terra prometida, e os 12 voltam ali, 10 deles dando notícias negativas. Não, o povo que está lá é forte, é poderoso, nós não poderemos vencê-los. Enquanto duas pessoas, dois homens, Gideão não, Josué e Caleb, eles se levantam no meio dos 10 ali negativos e diz, não, se o Senhor disse, se o Senhor nos deu, vamos entrar nessa terra e vamos possuí-la, porque a palavra do Senhor sobre nós é o que vale, não são as más notícias, não são as circunstâncias, não é a opinião negativa dos outros que deve definir você. Se você hoje está para baixo, se sentindo menor, se sentindo humilhado, não faça isso. Busque na palavra de Deus coisas que o Senhor diz sobre você, porque o Senhor, ele tem uma visão diferente dessa sobre você. Se você acha que você é um nada, olhe para a palavra de Deus e veja o que Deus diz a seu respeito. E a gente lê, né, João 3,16, quando Deus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus olhou para você e te amou de uma tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer em favor de você, imagina então o valor que você tem. Você é precioso para o Senhor, você é preciosa para o Senhor. Não permita, olha, a palavra é essa, não permita que ninguém diminua o seu valor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, as circunstâncias e às vezes pessoas influenciadas pelas trevas querem determinar quem somos, querem dizer o que somos, querem determinar o que fazemos ou faremos. Senhor, a tua palavra é a palavra final sobre nós. E o que o Senhor diz para nós é que somos valorosos. Que nós, Senhor, olhando pela lente do Senhor, possamos enxergar isso. Que possamos nos olhar e dizer, eu tenho valor. Eu sou valoroso porque o Senhor disse que eu sou valoroso. Em nome de Jesus, Senhor, todo medo, toda dúvida, toda capa que jogaram em cima de nós, que seja arrancada e que possamos encontrar o verdadeiro eu que nós somos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Receba essa palavra, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.